normatividade das coisas, né? É um pouco o que Lassalle disse quando fazia aquela discussão sobre o que é a Constituição. Lassalle ele é um alemão, então ele dizia que, por exemplo, para ele, a Constituição tem que ver com aquelas instituições e pessoas que dentro da sociedade determinam o poder efetivamente. No nosso caso, né, seria o quê? Nós temos um problema que se chama serviços de segurança, a securitização do Estado. Nós temos um desafio que é como esses serviços de segurança, inclusive, determinam a agenda de governação, a agenda presidencial, e muitas vezes a Constituição não alcança esses espaços, não alcança essas pessoas. Portanto, na minha opinião, mesmo quando nós falamos da CNE, e as pessoas pensam que os comissários decidem tudo. Há decisões que não são tomadas pelos comissários eleitorais. Há decisões e assuntos que são geridos noutros departamentos, como a Casa Civil do Presidente da República, como outros lugares, que controlam determinados espaços e controlam determinadas decisões e são chamadas para controlar efetivamente. O outro exemplo que eu gostaria de dar, que é do problema substancial que nós temos de regime, que essa necessidade de controle institucional e controle das pessoas veja, por exemplo, nós conseguimos fazer um certo avanço a partir da Constituição de 91, nós conseguimos, por via da introdução de um sistema de profissionalização do judiciário, permitir que os juízes dos tribunais agora de comarca, não é, eles fossem encontrados por via de um concurso público. Então, estudas Direito, fazes um curso no INES, quer dizer, estudas Direito, tentas ingressar para o INES, se passas, fazes o curso do INES, depois vais para ser juiz. Portanto, em princípio, vamos assumir que a maior parte dessas pessoas não lhes é exigido que apresentem qualquer vínculo partidário, e eu sei que, pelo menos durante muito tempo, este não era um requisito, então essas pessoas começaram a entrar para o judiciário. E, de facto, o que se começou a perceber em sede de quem tem a necessidade de controlar o poder, não é? Não sei se do MPLA, se de algumas pessoas dentro do MPLA, é que quando esses juízes começaram a exercer funções, alguns de forma de facto mais independente, porque reagiam simbolicamente, poder para eles não era obedecer ao MPLA, o poder para eles era obedecer e aplicar o direito, né? Até que isto se constituiu um problema para quem gosta de controlar o poder, até que isto começou a mexer com certos interesses deste grupo, não é? Isto não era um problema, mas quando isso começou a acontecer, isso passou a ser um problema. E qual é a via que essas pessoas encontraram de controlar o judiciário neste nível? Neste nível, que não tem previsão, não é o presidente que determina a nomeação desses juízes. O que é que essas pessoas começaram a fazer? Começaram, de facto, a introduzir juízes mais leais ao partido do que leais ao direito e à justiça. Então, aí está, o nosso problema é um problema de regime. Hoje tu tens nos tribunais inferiores, de facto, mecanismos que permitam que pessoas entrem, não sendo do MPLA, não sendo da UNITA, pessoas que nem partido tenham, mas depois tu tens lá dentro mecanismos que forçam estas pessoas a estarem sujeitas a um certo servilismo e a um certo tipo de obediência, não é? Então eu acho que nós, de facto, a nossa agenda de revisão tem de ser precedida por uma discussão sobre estes males, estes comportamentos, estas atitudes, estas fragilidades do nosso institucionalismo. Ainda bem que o Paulo está aqui, que na minha opinião elas têm uma raiz profundamente cultural e antropológica, né? O Paulo pode ajudar-nos a explicar isto. O Boio é cientista político, portanto, ele também tem de nos ajudar a perceber como é que isso depois se sistematizou numa prática política muito consolidada, porque hoje isto não é só o que um grupo decidiu fazer, hoje se tornou uma cultura de serviço público, né? Nós vamos até para um colega que tem a função de nos atender pela manhã e nós percebemos logo a que símbolos do poder é que ele reage, como é que ele percebe a obediência e como é que ele percebe serviço, o que é que ele procura proteger, né? Quais são os interesses que ele acha que são mais importantes quando nós vamos solicitar um certo tipo de serviço. E daí essa pessoa às vezes não tem um lugar no Comitê Central, não tem um lugar no birro político, às vezes até se calhar eu corro o risco de afirmar, se perguntarmos, não é do MPLA, mas ela diz assim, olha, o sistema funciona e eu vou funcionar nessa lógica. Portanto, uma revisão constitucional mudaria isto. Estes são os problemas reais que nós temos. Agora, eu acho que
Como afirmei no princípio, é mais ou menos consensual que precisamos de mudar a nossa Constituição, mas é mais urgente, por exemplo, agora, pensarmos numa reforma econômica, é mais urgente pensarmos na integridade do sistema financeiro, é mais urgente, é claro que vou falar também da integridade do sistema judiciário, parte da integridade do sistema judiciário passa pela necessidade de revisão, principalmente de provimento de juízes para os tribunais superiores, eu também concordo com essa tese, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, mas a maior parte dos assuntos da justiça não são resolvidos nesses lugares, são resolvidos nos tribunais de comarca, então por que até aí nós continuamos a ter problemas de interferência, de controle, de ineficiência, né, gerados por esses fatores que eu apontei no princípio. Eu acho que temos um problema maior e mais complexo, mas como vocês sabem também eu não desanimo. De facto são tempos muito difíceis, mas acho que é possível fazermos alguma coisa. Um dos aspectos que nós temos de pensar com muita seriedade é o sistema de responsabilidade política para o presidente, para as pessoas que têm funções públicas, mesmo para os juízes. Hoje nós temos a questão do Tribunal Supremo e do Tribunal de Contas e vimos que temos muita dificuldade em responsabilizar juízes que possam encontrar-se naquela condição. Então, o sistema de responsabilização política, criminal e civil das pessoas que acabam exercendo funções de soberania é uma das fragilidades da nossa Constituição, desta de 2010, e portanto, mas são coisas que nós não discutimos. Por exemplo, como é que nós havíamos que sistema é que nós achamos mais adequado para o contexto de Angola, por exemplo, né? Onde é que tu podes escrever na Constituição isso? E vai levar tempo, na minha opinião, Mulaza e Graça, vai levar tempo que as pessoas se acostumem a exercer o poder pelo serviço. Eu costumo dizer assim. Eu hoje, e às vezes isso acontece, tu estás diante de alguém, normalmente eu estou mais exposta a quem exerce o poder judiciário, tu olhas para um procurador e tu olhas para um juiz ou uma juíza e ele não há ninguém a pressioná-lo. Ele pode tomar determinada decisão, mas ele tem medo. Ele tem medo. É a questão do poder simbólico também, né? Da história de violência. Então, ele tem medo, ele fica assim, ele pede opinião aos colegas, ele ainda leva tempo a ponderar e às vezes é uma decisão, e não é uma decisão política. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu lido muito em casos de violência doméstica e às vezes, os casos de violência doméstica, o marido vive, né? A mulher e o homem estão no mesmo local e às vezes a medida era só o procurador determinar o afastamento daquela pessoa, do lar, né? Dizer, o agressor tem de sair daquele espaço e deixar a vítima ali. Às vezes até nisto. Então, quer dizer, mesmo a noção de função pública para alguns e de poder para decidir é um pouco envolta a muitas questões que nós precisamos de continuar a trabalhar e não sei se de facto uma revisão constitucional viria a resolver esse problema, mas mais uma vez, e aqui a teoria do Luís Jimbo, né? Há várias expectativas quando se lança uma discussão sobre a revisão constitucional, certamente que a UNITA tem essa expectativa de mexer um pouco no modelo eleitoral e penso que também introduzir ali mecanismos à volta do poder local, da autonomia do poder local, mais concretamente as autarquias. O MPLA certamente que vai querer ver muito essa questão dos mandatos, blindar um pouco a questão da responsabilização pós-mandato, mas e a sociedade? Está a ouvir a sociedade, certo? E quais são as necessidades? E certamente que se nós ouvirmos, por exemplo, o setor empresarial, privado, ali também muitas questões são fraturantes e que era bom ter constitucional refletir isso, porque hoje, como cada vez mais a liberalização parece um caminho sem volta, né? As pessoas começam a perceber que há uma desproteção muito grande da propriedade privada, há um desrespeito muito grande pelo que é privado de fato, mas por causa daquilo que nós já afirmamos no princípio, o regime político. Sim. O regime político. Graça, nós criamos aqui as condições para o lindo Tito também intervir. Se quiseres dirigir a pergunta a ele, eu penso que ele está a ouvir-nos, está em condições de participar. Bom dia, lindo. Graça, tudo bem?
Eu ouvi em boas condições o que disse a Margarete. Ouvi sim, e deixa-me dizer que subscrevo parte do que a Margarete disse, né? Parte. E acho que temos pensamentos jurídico-constitucionais quase que semelhantes sobre o país real. Então, interessa-nos ouvir a parte que não subscreve. Graça, não entendi o quê? Interessa-nos ouvir da tua parte a parte que não subscreve das declarações da Margarete. Não. Bom, deixa-me só ver se consigo, se permitir, colocar a questão ou eu tenho de dizer o que eu penso, no sentido eventualmente diferente da Margarete. Eu estou a pedir que nos diga em que discorda do que a Margarete disse. Você disse que concorda em parte, então é uma parte com a qual não concorda. Então, qual é essa parte com a qual tu não concordas? Deixa-me só dizer que eu ouvi a Margarete há mais ou menos 5 minutos, se não tanto 8, né? Mas para dizer o seguinte, é que a nossa Constituição prevê 2 momentos para a sua revisão. O que nós chamamos de revisão ordinária e revisão extraordinária. Revisão ordinária é 5 anos e extraordinária sempre que um determinado número de deputados que a Constituição prevê entender. E há modificações sociológicas que precisam ser acomodadas na Constituição, e isto pode acontecer 1 ano depois da revisão ordinária ou quanto tempo depois da revisão ordinária. Ora, no nosso contexto, eu olho para a nossa Constituição desde 2010 para cá como aquela de a Constituição inacabada e que ela precisa ser colocada para corresponder a aspectos sociológicos e políticos que foram nascendo. E eu tenho defendido a ideia segundo a qual é que nós tivemos uma quebra constitucional, está constando em 1992, que tinha um regime político presidencialista, mesmo com aquela forma no Tribunal Constitucional, daquela disputa entre o Dr. Marcelino Mó e então o Presidente da República, Eduardo Santos, de quem era o titular do Poder Executivo, mesmo depois daquela forma ter vindo esclarecer, para mim, ainda persistem dúvidas sobre aquela forma. Ainda entendo que houve uma quebra e um determinado regime político que nós tínhamos, sistema político que nós tínhamos, que devia ser aprofundado, que devia ser aperfeiçoado e que devia fazer percurso, né? E qualquer revisão constitucional hoje não pode deixar em parte essa história constitucional que nós temos, na medida em que o nosso próprio sistema de governo é muito confuso, né? Para alguns e para outros é um sistema misto, mas com um pendor muito forte presidencialista, né? Agora, tudo isso pode ser feito num determinado tempo, num determinado momento. E eu considero que não temos momentos a partir de agora, de segundo semestre de 2024, de fazermos a revisão constitucional. E eu digo por quê? Porque a partir de 2025 já se começa a montar as estratégias eleitorais, onde dirão, mas não, mas falta algum tempo, faltam 2 anos, faltam 3 anos. Não, mas as estratégias eleitorais começam a ser realizadas exatamente 1 ano antes da data prevista para as eleições. E em 2025 começam os partidos a realizarem as suas estratégias eleitorais. Fazer uma revisão constitucional no calor da estratégia eleitoral realizada pelos partidos, ou seja, montada pelos partidos, é, obviamente, fazer uma revisão do ponto de vista emocional. Porque será muita carga política partidária e não um contexto sociológico que precisa ser acomodado pela própria Constituição. Para mim, não temos espaço para fazermos a Constituição de 2027. Poderemos ter espaço, sim, para fazermos a revisão constitucional depois das eleições de 2027. Porque, como lhe disse, olhe para os players políticos, né, cada um deles com a sua estratégia política sobre a Constituição.
E esta é conflituante. Ou para si da situação e quer manter a Constituição tal como está na sua formulação quanto à organização do poder político, eventualmente melhorar uma ou outra coisa, e agora outros que querem fazer uma revisão como que de todo o sistema do governo, introduzir elementos novos, como por exemplo o da eleição. Ora, isto vai depois fazer o quê? Vai fazer com que as partes não se entendam e que não haja harmonia para termos uma Constituição consensual. E depois vai resultar em quê? Vai resultar em contravotos. E isto é, para mim, o mais perigoso que pode existir numa possível alteração da Constituição. A Constituição deve ser discutida, deve ser aprovada num contexto harmonizado, onde todos participam, e nós temos um Parlamento, felizmente, que não tem maioria qualificada de nenhuma representação política. Temos um Parlamento com uma maioria absoluta, sim, mas que essa maioria absoluta, para aprovar a Constituição, precisará de outro componente adicional, de outro grupo político, para fazê-lo. Isso permite as negociações. Ora, mas olho para o nosso Parlamento, e aliás no nosso contexto sociopolítico, muitas fragilidades. E essas fragilidades podem ser exploradas para quem tem poder, para explorar, por exemplo, quem tem o controle do poder político, pode explorar as fragilidades da própria oposição, ou seja, de outros grupos políticos representados no Parlamento, para fazerem impor a sua tese. E a tese aqui que há, e a mais perigosa que temos discutido, eventualmente um alargamento do mandato do Presidente da República, que não passará por alargamento do mandato da Assembleia Nacional, poderá não passar por aí, e isso ter o que é? Ter a visão de que não vamos ter mais um mandato do Presidente para daqui a não sei quanto tempo. Isso é um perigo. Até para a estabilidade política e estabilidade da nossa Constituição. E eu também olho para a nossa Constituição, que é aquela que tem de ser revisada em aspectos mais fundamentais, importantes, e que ela não pode ser revisada a todo o tempo e quando os partidos querem. Nós temos que dar essa estabilidade à Constituição, porque ela permite a nossa organização como Estado, permite também assegurar o melhor exercício de direitos no tempo. Então, eu sou um daqueles, para terminar com a minha primeira intervenção, dizer que não concordo com a revisão constitucional hoje, porque ela poderá ser em 2025, e o contexto será exatamente o que eu escrevi. Então, vamos deixar que este mandato termine e depois, em 2027, eventualmente em 2028... Perdemos o Lindo? Já está uma Não, revisão estamos a constitucional. ver. Podes continuar, Lindo. Estamos a ouvir. Pois não, eu já tinha terminado a minha parte da intervenção, mas Ok. deixa também dizer o seguinte, é que o debate sobre a revisão constitucional impõe-se numa perspectiva de persuasão, numa perspectiva de proteção da própria Constituição. Não podemos fazer um debate que municia aqueles que querem fazer a revisão constitucional num contexto como o nosso. Nós temos que proteger a Constituição, de modo a que aqueles que tiverem a maioria, seja qualificada ou maioria absoluta, não façam revisões permanentes da nossa Constituição. O que temos que fazer é obrigar os políticos a cumprirem a Constituição, a fazer a Constituição este documento reitor da nossa vida comum. É verdade que falta um instrumento político de responsabilização política dos titulares de cargos políticos. Esta lei, que eu tenho falado várias vezes, eu tenho um projeto desta lei, que é a lei de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Ela não visa apenas responsabilizar do ponto de vista criminal, mas ela visa responsabilizar do ponto de vista da proteção do Estado democrático e de direito. Muitas coisas que nós assistimos de atropelos à Constituição, de atropelo ao Estado de Direito, ao Estado democrático, é porque nós não temos esta lei. Se tivéssemos essa lei, isso não aconteceria, porque até o Presidente da República teria a responsabilidade, nos termos dessa lei, da proposta que eu tive sempre e que
Novamente, lembro que eu, a última vez, no meu último mandato, submeti, nem sequer vem ao debate na generalidade. E ela anda aí. Eu já disponibilizei esse projeto a algumas pessoas. Nós temos que evoluir no sentido de protegermos a própria Constituição, de protegermos o Estado contra práticas que lesam a Constituição e o Estado por parte dos titulares de cargos políticos. Esses instrumentos normativos existem na Espanha, existem em França, existem em Portugal, existem até no Brasil. E por que não Angola ter esse instrumento? É um instrumento protetor também do exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos. Porque se uma autoridade pública, por exemplo, violar o meu exercício de direito fundamental, das minhas garantias conferidas pela Constituição, ele pode ter responsabilidade. Eu posso intentar uma ação contra esse titular de cargo público. Porque no nosso país temos uma mania dos titulares de cargos públicos de serem eles chefes, quando são servidores. Quando um dia essa ideia de chefe desaparecer em nós e temos a ideia de servidor, é óbvio que esse país será servido pelos seus melhores filhos, pelos seus melhores chefes. Quando o Lindo fala, parece que estamos diante de uma democracia que tem defeitos. E quando a Margarete fala, estamos diante de algo que ainda não é uma democracia. Então, as perspectivas são diferentes quando a gente trata de conteúdo, do funcionamento do sistema, digamos assim. A questão de fundo, continuo a pensar, e a Margarete disse bem, é o do regime político, de facto. Nós, nesse programa, temos batido isso a cada programa, praticamente, Exato. cada 3, 4 programas, essa é a questão de fundo, não é? Porque, assim, quando o Lindo diz, nós temos que evoluir, ou então nós temos que, tal como há em França e em Espanha, mecanismo de controlo, etc., é a falta de democracia que retira o mecanismo de controle. O regime político é que faz com que o mecanismo de controle não exista, não o contrário. Portanto, é o regime político que tem que ser mudado. A pergunta de 1 milhão é como, não é? Esta aqui é a grande pergunta. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com aquilo que a Margarete falava desta espécie da própria cultura política, não é? Que no fundo acaba por ser, quer dizer, o modo como nós concebemos e exercemos o poder. E as suas nuances, não é? O modo como as coisas estão interligadas. E como agimos, tomada de decisões, etc. Isto, às vezes, nem é preciso uma espécie de coação de fora. Quer dizer, as pessoas que se socializaram ou se politizaram, digamos assim, neste contexto e neste meio, aquilo já sai quase natural. Não é? Isto é como que alguém aprende a dar um estalo quando não gostar de alguma coisa e depois acha que é normal. Qualquer coisa dá um estalo, até que alguém lhe diga, não, mas dar um estalo não é uma coisa boa. Leva tempo, até ele pode acreditar que não é uma coisa boa, mas como uma coisa quase natural, não consegue evitar. E depois outro ponto tem a ver com a questão da reforma, que também a Margarete falou. Ainda tivemos uma conversa em tempos com o David. Agora há muitos planos nacionais, não é? Plano Nacional de Desenvolvimento, Plano Nacional de Ensino Superior, de Ciência e Tecnologia. Agora penso que também há Plano Nacional de Direitos Humanos, algo assim. É tudo uma espécie de plano nacional, que acaba por ser uma forma camuflada de planificação aos anos 80, porque isto não é só uma espécie de uma estruturação de articulação das políticas públicas. É que se você não entrar nisso, os particulares não entrarem nisso, simplesmente você deixa de existir como participante num processo social, político, etc. Por exemplo, eles podem dizer, olha, as empresas agora têm que alinhar desta maneira. É que se não alinharem naquele plano de desenvolvimento, 2025, 2050, etc., simplesmente ficam fora. O mesmo se diz do ensino superior, mesmo se diz da justiça, não é? Há plano nacional que foi pensado por umas pessoas, não é? E não é, de facto, quer dizer, não é fruto de uma discussão pública ampla e que chegamos a um consenso e que obrigaria os atores públicos de como lidam com a sociedade. Não, é que todos nós temos que aderir a isso, mesmo que a gente encontre erros. Não, é uma imposição.
não é? Por exemplo, agora há isso aí de quando alguém tiver uma dívida, eles bloqueiam o NIF, que o NIF corresponde quase ao BI, não é? E tiram um instrumento de você, de facto, poder pagar a dívida, porque você não pode exercer uma atividade econômica. Porque o normal seria, olha, você tem essa dívida, tem que pagar. Gente, o meu paga mais um pouco. Não, é que eu tiro o meio de você poder sequer poder ter atividade econômica para no futuro poder pagar esta dívida. Mas isto está dentro de um plano. Está dentro de um plano que visa de política fiscal, não é? De pagar o máximo de impostos, tudo, rapar a panela, né? Para as que já não têm. Eu tive em tempos no Lubango em que empresários estão com essa dificuldade. Quer dizer, o próprio plano parece que os impede, digamos assim, de poderem exercer a sua atividade. Nem sequer chegamos a ser liberais. Não é? Quer dizer, nem sequer isso. É uma coisa assim angolana, não é? Quer dizer, mais papista que o Papa e tal. É verdade que há toda uma pressão do FMI, que tem que uma política fiscal mais restrita e que está a matar a própria iniciativa privada. Quer dizer, está a matar a sociedade. Mas é claro que, quer dizer, se tem num quintal um contentor, não, tem que pagar imposto, porque isto aqui é tal, não sei o quê. E muitas empresas estão a fechar, as pessoas estão a ficar sem emprego, de facto, por causa deste plano, não é? E na altura, nos anos 80, era planificação econômica, agora é planificação de tudo, até da ciência. Não é? Quer dizer, o modo como você... não é que o governo financia, agora começou a financiar, não é? A investigação. Mas, por exemplo, vamos supor que você venha pedir financiamento externo, uma instituição, mas depois isso aqui tem que entrar dentro do plano. E depois o governo tem que sufragar, praticamente. É um controle, é uma forma de controle, no fundo. Claramente. Total, não é? Mas não seria também uma forma de organização? Desculpem, sou sim, complicada, mas... sim. Quer dizer, podia ser uma forma de organização se o debate fosse amplo e se fosse flexível, no sentido de que dar margens para as pessoas dentro daquilo... construírem também um modelo. Exatamente. E não termos só um único modelo e que fecha qualquer possibilidade de criatividade dentro daquilo que, claro, precisamos do modelo de organização, isto sim, mas o modelo é dar as balizas, não é? As regras gerais em que nós temos que nos conformar para poder organizar, e isto sim, mas quando ele se torna castrador, é esse o termo, então o que é que faz? Mata a iniciativa, mas mata de facto, quer dizer, em vez de ser improvement, o que faz é cutting, não é? Quer dizer, corta isso e depois nos tornamos todos assim eunucos, não é? Mas se aplica em vários níveis, nível econômico, por exemplo, as organizações de sociedade civil têm problemas de se legalizarem. Muitas atuam aqui em Angola, não estão legalizadas. Por quê? Porque há todo um plano nacional e tal, em que elas têm que encaixar, até no nome. Não, este nome, vocês dizem que tem aqui. Não, vocês não estão habilitadas a educar. Não, isso é educação sobre direitos humanos, sim, mas não tem vocação de educação. São institutos, são escolas. E pronto. Aí não tem que tirar a palavra educação para a cidadania, porque vocês não estão vocacionadas a educar. Quem está vocacionado a educar, segundo o plano, tem que ser dentro de um outro regime. Quer dizer, mas isto quando a gente fala da revisão da Constituição, aqui já vou terminar, eu acompanhei um pouco a história, não é? Não estive lá, a questão da revisão espanhola, da Constituição espanhola. A Espanha teve o regime de ditadura de 39 até 75, praticamente, quando morreu o ditador, e depois eles decidiram mudar a Constituição, né? Porque a Constituição de 38, 39 era uma Constituição do regime de ditadura, assim, fascista, praticamente, então decidiram mudar. E fizeram uma coisa engraçada, tiveram 4 momentos. O primeiro momento foi de uma constituinte, de facto, os deputados discutiram, envolveram pessoas para fazer uma nova Constituição, depois foi aprovada, e acho que foi no final de outubro de 78, que era o Senado e os deputados aprovaram a Constituição. Depois disso, foi a referendo da população. Houve discussões, aquilo foi para aí uma semana depois, foi dia 31
2 meses depois, acho que foi 31 de outubro que houve a aprovação nas cortes, e depois, em dezembro, é que houve a tal referendo. As pessoas participaram, discutiram, falaram, etc. E tal, toda a sociedade se envolveu. Depois disso, houve uma votação, e aquela que passou, depois é que houve, de facto, o rei, não é? Seria o presidente, promulgou. Depois disso, ele saiu no boletim oficial do Estado. Então, aí entrou. E este momento foi um momento de transição para a democracia. Desde que morreu o ditador Franco em 75 até a aprovação da nova Constituição, foi o momento da transição. E há uma geração que vive isso, que participou disso. Não foi um deputado da maioria que disse: a Constituição agora é esta, já está pronto, agora viva. Não. Foi uma transição, de facto. Não foi só 2 grupos, os que andaram a lutar, é que fazem a Constituição, já está. Não, envolveu toda a sociedade. Por isso, isso é que trouxe a mudança de regime, de facto. O regime mudou. Mudou porque as pessoas cresceram, até chamam geração da Constituição. Aqueles que nasceram depois de 78, já nasceram depois da nova Constituição. As pessoas que nasceram depois de 2010, estão agora por quê? 14 anos, por aí, têm mais direitos do que os que nasceram antes, ou têm melhor consciência dos seus direitos? Não sei. Graça, não sei se me permites fazer uma pergunta a Margarete e ao Tito. Por favor. A questão é a seguinte, eu dirijo a pergunta aos dois. O Tito não sei se me está a ouvir. O Tito não está a ouvir, não é? Ele não está em linha? Não está em linha? Está a ouvir? Não, só não ouvir. Muito bem, ainda bem. Só ouvir. A questão que se coloca é a seguinte: o consenso sobre a necessidade da revisão da Constituição é indiscutível, penso que toda a gente concorda com isso. A questão do tal timing, não é? O momento de não ser agora o mais apropriado, isso já é mais discutível, não é? Porque há quem eventualmente pense. Aliás, o presidente da UNITA, quando da entrevista há 3 semanas, ele não se comprometeu, não se referiu necessariamente a prazos, mas também não se descomprometeu com este ciclo vigente. Mas não quando é? fala de questões eleitorais, eu penso que ele tem interesse em fazer a revisão antes do próximo ciclo eleitoral. Com certeza. Eu quero só, no fundo, ser fiel, traduzir de forma fiel as palavras. Não é? Portanto, não houve um compromisso com prazos. Não é? Então, a questão que se coloca é a seguinte, Margarete, até nos termos do que dizias há bocado. A UNITA, por exemplo, já disse várias vezes que não há terceiros mandatos, ponto final. A Margareta acabou por dizer há bocado que uma revisão da Constituição poderia propiciar esta possibilidade. Então, a UNITA não sabe disso. Porquê que se faria a revisão, eventualmente, antes de 2027? Qual seria ganhos, de facto, é que... Móvel. Com a tal ameaça da possibilidade que nós reconhecemos de se instituir aí o tal terceiro mandato, porquê que efetivamente se equacionaria a possibilidade do avanço antes de 2027? Eu não sou cientista política, eu vou, o Paulo também pode ajudar, mas eu ia arriscar dizer que a UNITA sabe, mas a UNITA também sabe que goza de uma vantagem. Goza da vantagem de que só com a participação da UNITA é que as alterações são aprovadas, certo? Este é um aspecto. Outro aspecto é que a UNITA sabe, e sabendo que isso é valioso para o MPLA, são cogitações, portanto, pode usar isso para negociar outras coisas que a UNITA quer na Constituição. E se entendo bem o jogo político, é assim que os interesses deles devem funcionar, né? Tu tens que dar ao adversário alguma coisa que ele queira para conseguir aquilo que tu pretendes também. Tanto a UNITA quanto o MPLA não são ingênuos neste jogo. E, portanto, acho que para eles o timing é perfeito para os partidos políticos. A UNITA pode obter o que quer e o MPLA também pode obter o que quiser. Eu já tenho dúvidas sobre quem corre o maior risco de ver defraudado algum
aspecto negocial da sua agenda. E nesse sentido me parece que é mais o MPLA. Porque a agenda do terceiro mandato não é só recusada pela UNITA, é também recusada por alguns membros do MPLA, certo? Então não há consenso dentro do próprio partido. E talvez nisto a UNITA veja muita vantagem, né? De que este tema, não sendo consensual em sede do partido à volta do líder em causa, talvez não seja de facto uma ameaça real ao longo das discussões. Para os seus interesses, ou seja, a sua agenda se pode passar sem se efetivar de facto o terceiro mandato. Eu acho que esta pode ser uma cartada política, mas como disse, eu não sou cientista política, então é isto. Mas a minha preocupação é também o quanto de limitações esse processo vai limitações e de esforço e se calhar infrutífero que esse processo nos pode levar a fazer, ou pode levar os partidos e uma parte da sociedade, porque eu não vou estar engajada nisso, mas pode levar estas pessoas a fazerem sem de facto se alcançar o resultado, tanto como o MPLA não aprova a Constituição sem a UNITA também não aprova sem o MPLA. Então, podemos, no final, ficar como estivemos em 2003, 2004, aquela Constituição que, por causa da bandeira, né? O texto estava todo feito, mas por causa da bandeira não avançou. E gastaram-se rios de dinheiro para ir fazer copy-paste, gastaram-se rios de dinheiro para financiar os deputados que trabalham na Assembleia Constituinte, né, gastam-se rios de dinheiro a trazer pessoas, gastam-se rios de dinheiro em viagens, em consultorias que não existem, em consultas públicas que não funcionam, e no final, né? Então, o que eu disse, mais urgente agora é pensar um pouco a gestão financeira e patrimonial do Estado e pensar muito o sistema de proteção social, que está na Constituição de 2010, que é uma obrigação do Estado das tarefas essenciais, artigo 21, que, na minha opinião, corporiza um pouco aquilo que deveria ser um Estado social, um Estado liberal social, se quiser, que não temos estado a materializar do ponto de vista da eficiência das instituições nesse sentido, né? Então, na minha opinião, é isto. Tito, não sei se conseguiste acompanhar a Margarete. Acompanhei. Pois, eu acrescentaria, e a minha pergunta é só um detalhe. A Margarete diz que seria o timing ideal em função dos interesses dos partidos. Há muita gente que pensa que o cenário pós-2027 também vai continuar a manter o espectro político com esta dominação do MPLA e da UNITA. Portanto, as circunstâncias de negociação, em princípio, entre as duas forças poderiam manter-se no pós-2027. O que é que, na tua opinião, Tito, porque é que o tal risco, eu estou aqui focado na questão do risco do terceiro mandato, não é? Não sei se é uma conversa que não faz sentido, se faz. Por que é que a UNITA avançaria agora, por exemplo? Quando eu digo agora, antes de 2027. Deixa-me só dizer o seguinte. Não. A questão do terceiro mandato não é uma questão do MPLA. Temos que clarificar as coisas. Hoje, ouvindo algumas pessoas dentro do MPLA e outras fora do MPLA, a questão do terceiro mandato não é uma questão do MPLA como partido. Não está na agenda política do MPLA como tal. Mas é, sim, uma questão da agenda da liderança do MPLA. E temos que separar exatamente as águas nesse sentido. Ao separarmos as águas nesse sentido, podemos afastar a ideia segundo a qual poderá o terceiro mandato se vier a ser proposto como na revisão constitucional, não ser adotado. Poderá, mas eu acredito que como uma estratégia da liderança, e a liderança tem meios, tem recursos para usar, para fazer com que essa estratégia seja efetivada, e isso será possível. Será possível mesmo a UNITA não querendo. Porque também temos de olhar para a UNITA como uma estrutura política que, na verdade, ao nível parlamentar não é homogéneo. Isto é visível. Né? E, por causa disso, há todo o receio de que, provavelmente, a liderança do MPLA
se impuser na alteração constitucional para o terceiro mandato, bem a ganhar. Por quê? Porque vai procurar conquistar, aliás, tem na minha modesta opinião, os votos ativos de 3 partidos da oposição. Eu olho para isso e digo com clareza que tem, pelo menos ali, 6 votos ativos da oposição. Iremos ver, hoje, como será, digamos, a reação dentro do próprio grupo parlamentar da UNITA, né? E daí, eu afirmar com exatidão que não podemos afastar a possibilidade de ser mandato se o líder, que não entra lá, se o líder impuser esse terceiro mandato na próxima revisão. Agora, em relação à UNITA, eu não vejo nenhuma vantagem agora se a UNITA apostar numa revisão constitucional para o próximo ano. Vamos lá ver, o mandato, ou seja, a terceira sessão legislativa começa agora no dia 15 de outubro, e não é 16 a 7 de outubro que será apresentada essa proposta, porque a precisará também fazer algum estudo, e eu não tenho aqui a certeza se já tem alguma proposta de revisão constitucional, sem dúvida que a tenha. Isso poderá acontecer no próximo ano, em 2025. E em 2025, faltará-nos aí mais ou menos 2 anos para as próximas eleições. E atenção, as revisões constitucionais feitas para a alteração do sistema eleitoral são extremamente perigosas quando faltam pouco tempo para as eleições. Por quê? Porque elas depois alteram um conjunto pressuposto da eleição do presidente e também dos deputados. E nós temos um elemento novo que foi introduzido, que é a da visão política administrativa, não é? Da criação mais 2 províncias, pelo erro, e obviamente que essas 2 províncias irão influenciar na eleição dos deputados, no número de círculos eleitorais, e tudo isso tem que ter em atenção. Será que a UNITA terá vantagem de propor uma alteração constitucional no contexto em que ela não tem a maioria absoluta, não tem a maioria qualificada? Será que ela vai vencer essa alteração constitucional? Eu tenho dúvida que ela vai vencer. Mesmo ouvindo a doutora Margarete Nando, pronto, a questão de ser mandato poderá não ter pernas para andar, mas a UNITA também não terá força suficiente para convencer a bancada do MPLA a aceitar a eventual alteração do sistema eleitoral. Porque a UNITA defende que o Presidente da República terá que ser eleito por um voto universal dos cidadãos angolanos, mas não terá vontade porque este figurino de eleição, deixa-me só aqui lembrar, foi introduzido à sucata. Digo eu, por quê? Porque o projeto inicial do MPLA, do grupo parlamentar do MPLA, não é este que nós temos. Lembro que o projeto inicial introduzido na Comissão Constitucional tinha um modelo de eleição completamente diferente, sistema eleitoral completamente diferente. Mas por uma visita qualquer de um presidente africano no nosso país, levou a sul-africano um novo modelo constitucional. Agora, eu peço à UNITA que analise a conveniência da alteração constitucional no atual contexto e do ponto de vista temporal. Se tem tempo de fazê-lo, ou se alguém não se aproveitará da situação para impor a sua vontade. E é um risco muito grande que a UNITA poderá ocorrer se for ela a tomar a iniciativa da revisão constitucional. Muito bem. Obrigado. Graça, tens a palavra. Tu és o moderador hoje. Sim, sou senhor. Bom, estás muito calado hoje. Tens alguma coisa? Dor de dente? Não, estamos a ouvir, né? Eu pessoalmente acho que apreciei bastante a primeira apresentação da Margarete. Finalmente acho que cruzei com uma jurista, não é? Com uma perspectiva que mais me agrada, não aquela pessoa jurista muito formalista, etc, né? Lembro uma vez, numa aula de ciência política, no curso de Direito, né? Perguntei aos alunos como é que caracteriza um Estado angolano.
No Estado angolano, Estado de direito democrático, não sei o que, de acordo com o número 2 da Constituição, número 1, eles eram alunos de direito, né? Eu te perguntei, mas por que é, o que faz o Estado angolano, o Estado de direito, Não, professor, está na Constituição, né? Eu disse, lamento, vocês têm um mau professor de direito, mas enfim. Mas é isso, portanto, o que infelizmente, essa corrente jurídica, penso eu, ela é dominante no nosso país, não é? Perspectiva as coisas nesse formalismo e não nos aspectos mais materiais, não é? e mais reais. Então, estou completamente de acordo, não é? Que nós temos, de facto, um desafio que é da transformação do regime político, não é? E é nisso, eu penso que é isso que a UNITA devia se focar. A grande questão é porque que a UNITA não se foca nisso, não é? Eu tenho uma suspeita, uma intuição, não é? Cada vez é menos uma intuição, não é? É que o atual regime político, em certos aspectos fundamentais, interessa a UNITA, não é? Há aspectos fundamentais, não é, do atual regime político que interessa a UNITA, sobretudo o facto de, como dizia a Margarete, e está em quase todas as reflexões da nossa história política, não é, que o Estado, não é, que o país está mais ou menos tem estado permanentemente, não é, a reboque dos entendimentos e desentendimentos entre dois atores, essencialmente a UNITA e o MPLA, não é? Portanto, a nossa história, o nosso destino, não é, sempre esteve desde 75, não é, e até hoje, não é, sempre mais ou menos refém dos entendimentos e desentendimentos entre a UNITA e o MPLA. Eles não largam isso, não é? Não abdicam disso. Portanto, às vezes, as mesmas dificuldades que o MPLA tem de abrir as coisas para a sociedade, não é? A UNITA, às vezes, também tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades de abrir as discussões para a sociedade. Aliás, não é por acaso que o Adriano recentemente disse que já não há espaço para nenhum outro partido, porque o MPLA e a UNITA estão suficientemente enraizados, etc. Não é? Portanto, parece haver uma espécie de um contrato tácito, não é, entre dois atores que parece estão em competição, não é? Mas, quer dizer, tem a mesma cultura, né? A cultura política deles é a mesma, é que não se abrem. Não é? Ouviu o Adalberto, não é, a dizer, não, é preciso que a CNE mude, ou seja, o ponto é sempre o poder, não é? E é sempre o poder em relação aos interesses deles, não é? Não aquilo que a sociedade eventualmente poderia almejar, não é? E eu acho que isso, se eu estiver certo, é de facto de lamentar, não é? Portanto, pelo menos há algum tempo eu tinha a ideia, ou a convicção, ou sei lá, a fé, que a UNITA é um instrumento, bem dito, é mais um ator da transformação política, não é? Mas há uma série, e aí sim, o defeito de formação de ciência política me obriga a olhar para os factos, não é? Há uma série de factos, inclusive em situações fundamentais, não é? É que, de repente, a ação da UNITA, não é, deixa muito a desejar, não é, na questão da transformação política, não é? Eu sei que o Mulaza está a me olhar assim meio chateado. Gostei a dizer. Se estiver a brincar. Portanto, eu penso que... Tu não ajudas, pá. Do ponto de vista... Eu acho que ele é que não está seguro. Né? Do ponto de vista eleitoral, não é? E da sustentabilidade da UNITA, não é? A pior coisa que podia acontecer, e eu acho que está a acontecer, não é? É realmente a ideia de que a UNITA não é parceira ideal para a transformação, ou seja, os interesses da UNITA não coincidem com os interesses da transformação
política. 3, e para terminar. Nós, infelizmente, ou para mim falta um ponto, infelizmente, nós angolanos estamos sempre à procura de algo que vai resolver todos os nossos problemas. Não é? Agora é o Biden que vem aí, coitado, senil, não é? Vamos ver como é que um tipo senil é capaz de resolver os nossos problemas. Mas, permanentemente, nós temos essa coisa que a Constituição, a certa altura, vai resolver os nossos problemas. E sempre que nós estamos a falar dos nossos problemas, há sempre a Constituição, a Constituição, a Constituição. Não vai resolver, não é? Não vai resolver, mesmo nas realidades democráticas, também não resolve, né? O que um Estado precisa, do ponto de vista daquilo que a Margarete dizia, da ação dos atores políticos, nem sequer é cumprimento da lei, é algo que nós chamamos de ética republicana. É isso que um Estado precisa, não é? Não é o ator político não pode dizer o que é que a lei diz. Se a lei não permite, eu faço. Não é? Não. Um ator político, um ente público, devia se guiar por uma ética republicana. No fundo, é uma república, não é? E sendo uma república, não é? A pessoa faz uma reflexão sobre se a minha ação, não é, está ou não está de acordo com a manutenção da coisa pública, mesmo que a lei não permita ou permita. Não é? Eu penso que o grande desafio é sobretudo esse. E nós estamos sempre a dizer, por exemplo, nas ações do presidente, alguém diz, não, mas obedeceu a lei. Não interessa, estou quase a dizer uma asneira, não é? Se fosse do Brasil, eu diria, não é? Ou em inglês, né? Se fosse em inglês também. Sim. Porra, não interessa, quer dizer, não interessa se a lei permite, não, o que interessa é se aquela ação está ou não está de acordo com os interesses da República. Eu penso que esse é que é o nosso problema. Naturalmente que a República é melhor salvaguardada numa democracia do que num regime autoritário. Portanto, concordas com os receios do Tito em relação aos timings? Eu penso, sei lá, não sei, às vezes é difícil perceber os políticos, né? Eu, enquanto pessoa que está interessado na transformação política, obviamente não concordo com essa precipitação da UNITA em querer reformar a Constituição. Não é? A UNITA devia estar focada naquilo que interessa aos angolanos, ter uma narrativa sobre a questão da pobreza, da miséria, de situações concretas com que as pessoas se confrontam todos os dias. Ela, enquanto partido da oposição, é nisso que devia estar focado. Não é? Agora estar a fazer, porque vai fazer a revisão da Constituição, isso, nesse momento, não me parece que seja de facto, de todo, uma prioridade. E, claramente, porque, do ponto de vista político, não é? De facto, acho que a coisa, nesse momento, não sei onde está lá, mas que João Lourenço deve mais desejar, é que isso aconteça, é que se despolete esse processo. Porque, a partir do momento que isso despoletar, tudo pode acontecer. Não é? A UNITA está sempre a dizer, eu já vi o Adalberto, depois há dias vi o Nilito numa conferência. Não, nós, quando estamos a falar numa revisão da Constituição, não estamos a falar de um terceiro mandato. Isto é estúpido. Quer dizer, a partir do momento em que o processo se despoleta, não é? Tudo pode acontecer. Não é? É imprevisível. Há coisas que, eventualmente, nesse momento a gente não fala, mas pode começar a ser falado. Não é? Nós não sabemos. Então, era melhor deixar essa caixa de Pandora aí fechada, não é? E nesse momento, se concentrar naquilo que eu acho que a UNITA tem mais a ganhar, que é um combate, que eles estão a fugir, não é? Ir à rua, protestar, dentro de uma pauta que interessa e preocupa mais imediatamente os angolanos. Agora, de 2017, se ganhar as eleições, não é? Se chegarem lá, e aí sim vamos ver
também se vão reformar a Constituição naquilo que ou estão a dizer que é preciso reformar, mas isso temos que ver se chegarem lá e quando chegarem lá. David, mas não podem ser as duas coisas, porque tu estás a juntar o que seria objetivo político com objetivos operacionais. Por exemplo, uma revisão da Constituição não podia ser um objetivo operacional e o objetivo político ser a transformação do regime. Porque é que uma coisa tem que contradizer? Porque é que uma coisa não é um passo estratégico e a outra é um objetivo como tal, não é? Mais de fundo. Quer dizer, porque é claro que tu dizes, não, mas há o risco. Sim, há sempre riscos, não é? Porque 100% de garantia do que o resultado vai ser o que a gente pensou também não dá. É só uma pergunta. Sim, vou começar a responder como dizem os americanos, né? Muito obrigado, é uma excelente pergunta, não é? Mas, Paulo, isso aí temos que ir nas teorias da transformação política, ok? Aí temos que entrar, de facto, na ciência política. Uma alteração da Constituição é uma alteração institucional, ok? É uma alteração formal de regras, não é? São raros contextos que uma mera alteração institucional provoca a transformação política. Okay? São muito raros os contextos, não é? Que uma mera dizer que agora a eleição do presidente é por essa via, e já não é para a via B, que isso provoque a transformação política. São muito raros. E sobre isso, Paulo, não é a Constituição de todo, não é? Eu penso que a UNITA sabe disso, só que a UNITA evita fazer as coisas que realmente poderiam levar a tal transformação, que são coisas que nós já temos estado a discutir aqui no programa. Portanto, tu tendo um regime autoritário, o que eu quero dizer, um regime autoritário convive com o governo presidencialista, com o governo semipresidencialista, com o governo parlamentar. Okay? O regime autoritário convive com esses três tipos de tipos de governo. Portanto, nesse sentido, não é por aí. Ok. Eu percebi a tua resposta, mas isto, não é assim, tal como os juristas têm, não é? A sua cena, os politólogos também, porque por causa de ser normativo, a ideia é conseguir dizer o que é que pode acontecer se for dada ação. Para nós sociólogos, as coisas são mais imprevisíveis, não é? Quer dizer, no sentido de que a gente não consegue determinar se isto andar assim, o resultado vai ser este. Isso também não há nenhuma posição determinista, Paulo. Pois, parece haver, mas quer dizer, isto é só um ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto, não é? Agora, o que eu acho é o seguinte, é que se isso for o caso, né, também não sei, porque não tornou clara qual é a sua estratégia, não é? Mais que o objetivo, a sua estratégia, não tornou isso claro. Mas o que eu acho é assim, porque nós estamos numa espécie de jogo político, não é? E no jogo, a ideia é minar o adversário, enfraquecer de alguma maneira. Se o poder está assente num tipo de práticas que se configuram numas normas, mexer nas normas pode ser que, de certa maneira, possa tocar no tipo de práticas através do qual essa norma, digamos, se torna expressa, quer dizer, se torna efetiva, percebes? Então, aí podemos falar de estratégia. Agora, se isto vai ser assim, não sei, de facto, não é? Agora, não, mas isso é contraditório com o que tu dizias há pouco tempo, Paulo. Tu dizias há pouco tempo, e a concordar com a Margarete, ok? Sim. Que nós temos, sobretudo, um problema de cultura, ok? Nem um problema da formalização das coisas, nem sequer um problema das instituições. Quer dizer, que um juiz, quando, numa situação em que a lei lhe protege, etc., ele não age com base nisso, não é? Portanto, eu penso que aí há no teu discurso... A contradição, não percebi. A contradição é tu considerares, não é? Por um lado, que, infelizmente, aquilo que acaba por informar o comportamento das pessoas, não é? Aquilo que tu e nós estamos chamando de cultura política, não é? Que resulta dentro do regime político, de certa forma, e agora dizeres que, mas se nós alterarmos a norma, isso poderá informar outro tipo de comportamento. Acho que isso é uma contradição. Não. É assim, não há contradição, porque a contradição seria afirmar uma coisa e negar sobre o mesmo aspecto. O que eu disse é que isto pode levar a... Porque a gente não sabe, David, porque assim, não é seguro que mexer na parte formal vai ter consequência na parte social ou política.
não é seguro. Mas pode acontecer. Não é? E eu acho que a UNITA, por isso é que eu disse que não sabia qual era a sua estratégia, é que de facto pode estar a jogar nisso. Isto é como num jogo, não é? Tu tens táticas e tens regras, não é? Então, às vezes, ou estratégias, a tática é para minar, não é? É para tipo desmoralizar. E às vezes há um toque que se eu mexer aí, isso poderá explotar uma maior transformação. Mas pronto, isto é uma discussão lateral. Mas o meu ponto era o seguinte, é que a discussão sobre o timing e a necessidade de mudar a Constituição tem a ver com as regras. A questão é querer mudar as regras. Mas, como dizia a Margarete, é que a UNITA está a jogar, porque ele diz assim, ele não sabe se, de facto, isso poderá ou não levar ao terceiro mandato, uma consequência. Como dizia o Tito, é que dentro do MPLA também não há um consenso. Não há um consenso sobre a transformação, sobre a mudança da Constituição, mas também não há um consenso sobre o terceiro mandato. Ele dizia que as pessoas que estão ligadas ao presidente que estejam interessadas nisso, o resto do partido não. Portanto, quer dizer, há um jogo, mesmo na UNITA, também não há um consenso sobre isso. Quer dizer, uma parte, se calhar, que está ligada ao Adalberto pode estar interessada nisso, outra parte prefere manter as coisas em lume brando, não é? Esperar para ver. E como tu dizias, acho que concordo em parte, que este sistema é funcional para a existência da UNITA, quer dizer, para a existência como não só como partido, como uma espécie de microsociedade, não é? Que funciona integrado, pessoas, tradição, cultura, etc. Agora, mas eu não concordo contigo, que tu dizes que a UNITA só olha o poder. Enquanto partido, ele tem que olhar o poder. É porque o instrumento que pode ter para transformar o país tem que ser o poder. E se não tiver poder, não há ideias que tenha que possa transformar. Então, o partido que luta, de facto, é para ter o poder. É claro, os meios, né, contam, etc., mas tem que ter poder político, por isso é que é partido político. Não é ONG, não é universidade, não é... Não, praticamente é a única que luta para ter poder. É um partido. Agora, podemos estar de acordo que sim, se a estratégia que usa para conseguir isso é a mais adequada, de acordo com as nossas ideias, com a nossa visão. Mas o que deve fazer é adquirir o poder. E às vezes o MPLA também diz, a UNITA só pensa no poder. Sim. Quer dizer, é que os jornalistas não pensam no poder, os acadêmicos não pensam no poder. Paulo, mas há uma diferença, ok? Obviamente que os partidos têm vocação ao poder, isso não tem problema nenhum. Sim. No meu entender, é quando eu identifico que essa vocação ao poder, ela não é democrática, ela é autoritária. Esse é o ponto. O ponto não é se a UNITA deve ou não almejar o poder. Obviamente que deve, como é evidente, é um partido político. Agora, quando esse processo de almejar o poder, e tu vês pelas suas ações, não é? Nas instituições, etc., tem o mesmo ímpeto, não é? Que é sempre a partidarização das instituições, não abri-las para a sociedade. Isso é um ímpeto do poder semelhante ao do MPLA, o poder pelo poder. Mas inicialmente o problema do MPLA, só para fechar, o problema do MPLA, para fechar, não é o poder deve ter poder. O problema do MPLA é que partidariza as instituições do Estado, instituições sociais. Isto é que é o problema do MPLA. Enquanto partido, o querer manter o poder dentro das regras devia ser normal. Só que não estamos num regime democrático, aberto, com o mecanismo da sociedade transformar, não é? Mudar. Isto é o que nos falta. Mas, enquanto elemento deve ter o poder, isto é normal. O problema todo é que há partidarização, quer dizer todos os elementos da sociedade, do Estado, ficam reféns de uma estratégia de manutenção do poder. Eu acho que isto é o que é condenável no MPLA. Na UNITA, é que estou de acordo contigo quando dizes que no seu discurso, da sua narrativa, não torna claro se não poderá fazer isso. Mas o risco que nós temos que arriscar, mas também não podemos dizer assim, não, mas como o outro, pode ser que o outro venha a fazer isso, então convém estar com o MPLA. Quer dizer, não sei qual é o pior, é a minha opinião, mas isto fica a discussão, não é? Graça, Espera aí, acho que
vou usar os meus poderes discricionários como moderador. Eu fui alvo de uma acusação, pá, que eu preciso. Também, tu também tens acusado os outros. Daí... Não tenho acusado ninguém. Mas vá lá, depois da pelo menos és acusado disso, né? És acusado disso. Pelo menos em algumas redes sociais és acusado disso. Né? Mas dá-te meio minuto para te defender. Sim, primeiro, Boi, epá, eu não sei onde é que tu tiraste essa tua ideia da minha indisposição quanto às críticas. Era uma provocação, Mulaza. Eu concordo contigo em muitos aspectos, como é evidente, eu também volta e meia dirijo muitas críticas. Aliás, em relação a essa questão dos timings, desculpem, eu sou mesmo um bocado radical. Eu acho que não deve acontecer e ponto final. Essa é, pronto, a minha perspectiva, a minha visão, de acordo com a leitura que eu faço da realidade, dos factos e das circunstâncias. Acho que não seria o timing ideal. Sendo que é preciso também fazer aqui um bocado de justiça àquilo que a UNITA vem defendendo. A UNITA defende a revisão da Constituição desde que ela foi aprovada. É preciso que se diga isso. Portanto, é um ponto que está permanentemente na agenda da UNITA. Não é nada de novo que o Adalberto estará a dizer. Nós estamos aqui a discutir a oportunidade. São os timings, até que ponto é que se abrem aqui oportunidades para oportunismos políticos. Dito isto, e para terminar, Graça, eu quando ouço o Boio a dizer, bem, a UNITA não faz nada, não usa os meios, não. Eu acho que depois fica-se com a ideia de que o Boio quer subir. Deixa-me só dizer. Deixa-me só terminar. Deve ser justo, né, Mulaza? Espera aí, não interrompa. Depois, obviamente, vais ter a possibilidade de rebater se eu faço uma errada do teu raciocínio. Mas eu fico com a ideia que depois também tu ficas só pela questão da rua. Quer dizer, a única coisa que te incomoda, aparentemente, é o facto de a UNITA não incendiar as ruas. Porque eu penso... É um revolucionário. Eu penso, Boio, é um radical. Eu penso, e como dizia, concordo plenamente com o Paulo. Eu penso que foi isso que o Paulo também quis passar, e a Margarete. Eu acho que o processo de transformação tem de envolver necessariamente todos os meios, incluindo os meios institucionais. Ora, e aliás, o próprio Boio já tem dito muitas vezes que os regimes autoritários também muitas vezes têm a necessidade de criar uma arquitetura legal, normativa no qual se legitimam. Exatamente. Ora, essa arquitetura tem de ser desfeita. Necessariamente, portanto, é uma parte do processo. Exato, a questão não é se a revisão vai mudar de forma imediata, mas nós temos que entender a transformação como um processo, e este processo tem de envolver necessariamente todos os recursos, todos os meios, todas as possibilidades. Portanto, a luta institucional que a UNITA faz nos meios institucionais, para mim faz todo e mais algum sentido. Porque e se nós acompanharmos, eu tenho que dizer, é por isso é que tu depois dizes, olha, o Mulaza fica indisposto. Não, eu acompanho as coisas. A UNITA, quer o seu presidente, quer a sua bancada parlamentar, praticamente todas as semanas fazem comunicações ao país em que fazem críticas muito cerradas relativamente às preocupações que estão levantadas, nomeadamente a agenda da fome, a agenda da pobreza, Portanto, há crítica quase todas as semanas, há comunicações da UNITA, quer do seu presidente, quer da sua estrutura parlamentar, que tocam precisamente nestas agendas cruciais. O que eu fico com a impressão de que o Boio tem que ser da rua, ou se não vai à rua, tudo o resto não faz sentido. É a interpretação que eu faço, não é? E com a qual, obviamente, eu não concordo. Eu percebo que a rua é um meio também, que tem de fazer parte desta luta. Mulaza, a tua mensagem está entendida. Pronto, não acho que a questão institucional seja prescindível, não é? Pronto, fico por aqui porque... Hoje eu não falei quase nada, só andei a fazer perguntas, Graça, mas pronto, fico por aqui. Não, o problema é que hoje os principais atores são os convidados, não são os residentes. Está bem, com certeza. Por isso é que os convidamos, né? Margarete. Mas o Tito já não está. Voltou? O Tito voltou. Margarete. A pergunta final, também para os dois, é:
acordar em 2027 sob o mesmo regime político, sob o mesmo sistema, com as mesmas regras de jogo, não é um pesadelo para os angolanos. Acordar em 2027 com o mesmo Sim, sistema, regime. Tipo, acordando de despertar. Com as mesmas regras de jogo, com a mesma composição do Tribunal Constitucional, do eleitoral. Sim. Eu acho Não que seria um atraso de vida. Eu acho que estamos atrasados há muito tempo. E eu acho que estamos em pesadelo também há muito tempo, né? Há mais de 30 anos. Esse pesadelo é permanente, né? E esse pesadelo ele é muito informado também pelas crises políticas que vivemos, mas essencialmente por todas as crises sociais por que passamos, agudizadas inclusive pela guerra, né? Basta lembrar a crise dos anos 80, foi muito severa, que forçou o MPLA a negociar os acordos de Bicesse, inclusive, e todas as crises que se seguiram até hoje. Eu acho que do ponto de vista dos direitos, eu costumo dizer, ao passo que os direitos políticos vão assinalando alguns avanços e recuos, os direitos sociais quase que têm estado a deteriorar-se gradualmente ao longo do tempo, e com esse crescimento demográfico e esse decréscimo econômico, não me parece que nos próximos 10 anos nós possamos, de facto, despertar do pesadelo. Eu acho que isso vai continuar, né? Porque as premissas são estas também, Graça, não é só termos mudança política, que é essencial. Eu também concordo em parte com o que o Paulo disse, que é importante mexermos na questão, os aspectos institucionais, as regras são parte desse processo, e poderíamos acordar podíamos chegar a 2027 com um novo partido político no poder, mas ainda assim permanecer no pesadelo, porque de facto nós continuamos a não ter as premissas essenciais para despertar, de facto, deste terrível sonho em que nos encontramos, não é? E parte do horror está nesta incapacidade humana que se tornou cultura de nos mobilizarmos para as nossas causas comuns e construirmos, de facto, aqueles que são os aspectos fundamentais da nossa transformação. E uma parte importante da transformação é a força das nossas instituições e processos econômicos e financeiros, não é? Eu acho que ali a nossa capacidade de transformar os nossos recursos em riqueza, por exemplo. Falamos muito do processo político, mas falamos pouco do processo de transformação tecnológica e como isso é fundamental para o sucesso de nação que nós precisamos. Falamos muito da necessidade e com muita legitimidade, eu vejo muito mérito nessa discussão. Aliás, eu comecei afirmando que o nosso problema é um problema de regime, não é? Então, eu acho que grande parte da solução passa pela transformação do regime. Só que o regime, ele se sistematiza também de várias formas, e o Paulo e o David estiveram aqui a tocar algumas destes fatores de consolidação do regime autocrático, mas também na tentativa de nos oferecerem alguma solução para frente para o derrube desta cultura autocrática que se instalou, que hoje não reside apenas na liderança do partido, na liderança do poder. Nós hoje temos vários centros autocráticos, várias formas de autocracia, elas se multiplicam de formas até inusitadas, eu costumo dizer também, né? E muitas vezes pela violência. Então, eu acho que esse terror, para o nosso desagrado, esse terror vai continuar por algum tempo se nós não tomarmos consciência todos daquilo que de facto devemos fazer. Mas eu penso que vai ser a minha última intervenção, então eu queria só concluir com a seguinte nota. Eu, ao ouvir o Boio e o Paulo, eu de facto subscrevo um bocadinho mais aquilo que o Paulo esteve a dizer. Eu disse que o problema é de regime, mas eu não afirmei que a Constituição não tem valor nenhum. Eu nem poderia fazer isso. Aliás, eu sou uma normativista por defeito de formação.
Agora, entendo que ter uma Constituição puramente nominal, uma Constituição puramente formal, não nos leva, de facto, ao caminho que desejamos, mas para chegar à Constituição normativa, que é aquela que, de facto, orienta a nossa conduta, né, nós precisamos primeiro de uma Constituição nominal e depois precisamos de fazer esses caminhos práticos, reais, efetivos, não é? de conferir integridade ao discurso político, conferir eficiência à ação política, não é? E parte da eficiência reside na coerência, que é entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Há um hiato muito grande. Parte é um problema moral, outra parte é um problema cultural, antropológico, eu também costumo dizer, mas quando eu discuto com algumas pessoas que conheço um bocadinho de transformação institucional, sempre convergem num fator, e acho que aqui o David tem um bocadinho mais de razão, que é: não há transformação sem vontade de mudar a ação. E vontade humana mesmo. E não é vontade dos liderados, é vontade da liderança. Quando essas pessoas transformarem essa ação num compromisso efetivo, de acordo com aqueles valores que todos nós defendemos como sendo fundamentais para a construção do Estado, isso sim vai gerar uma grande transformação. Porque o que é que acontece? Hoje nós temos várias pessoas insatisfeitas, muitas procuram fazer alguma coisa, mas como não... Exatamente. Como quem tem poder não tem a vontade, não coincide com a vontade destes que querem fazer, até a população hoje mesmo, se nós formos agora sair aqui fora da Rádio Essencial e dissermos, olha, vamos protestar para isso e não sei quantos, eu acho que 50%, 60%, 80% das pessoas vai achar que é uma agenda legítima, vai concordar, se calhar até vai aderir à marcha, mas e depois? Não é? Então, mas não nos desesperemos ainda. Tá, muito obrigado. Então, muito obrigado. Obrigada, Graça. Lindo. Um segundo não. 2 minutinhos, por favor. Estamos em cima da hora. Não, Graça, deixa dizer o que é verdade, que qualquer regime autoritário chama-se acobarda uma constituição feita pelo próprio regime, né? Aliás, hoje em África são as constituições que fazem permanecer os regimes autoritários, né? E a nossa Constituição, da maneira como foi adotada quanto ao sistema eleitoral, o famoso eleição de da República, resulta exatamente da experiência de 1992. Em 1992 havia dúvidas se o presidente da República teria ganhar as eleições quando o Malé Chavi, porque o partido estava mais forte do que o presidente, então fragilizado. E o receio é exatamente este, é uma eleição pessoal para o MPLA pode não ser, digamos, resultar naquilo que tem uma vitória, né? Por isso que parece o modelo de eleição de presidente integrado numa lista partidária, lista para as eleições legislativas, na minha modesta opinião. E é, obviamente, para acomodar este interesse político do próprio MPLA de eleger o presidente a partir do voto do partido e não do voto pessoal. Bom, mas será que este modelo, com uma possível revisão constitucional, agora será abandonado? Eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque o MPLA está consciencializado que este modelo lhe acomoda melhor e dá melhor resultado. Não aceitará, obviamente, abandonar este modelo. Outra questão que se discute, que se discutiu na altura, era a ideia africanista, que eu não concordo muito com ela. Ou seja, não concordo com ela. De que não, em África o poder é hegemônico, é de uma única pessoa, que deve exercer, nas aldeias assim. Mas nas aldeias as pessoas funcionam de modo completamente diferente. Há também equilíbrio dentro da própria aldeia, mesmo tendo um único mando que chama de um soba ou de um rei, seja que for, né? E não um modelo que nós hoje temos, um modelo de Estado. Somos um Estado, e o Estado não pode ter um modelo autoritário e um modelo eleitoral assim, muito personalizado, só do ponto de vista do exercício do poder e não da eleição. Agora, lindo, muito lindo. Sim. Obrigado. Peço imensa desculpa, mas tens mais uns 30 segundos só para completar o raciocínio. É mesmo 30 segundos. Eu termino este debate
dizendo o seguinte, é que, para mim, entendo que a revisão constitucional durante este mandato é desaconselhável. Precisamos criar condições, obviamente, para depois de 2027 todos nos engajarmos para a revisão constitucional. Ok, muito obrigado. Eu estou ao volante do carro, mas não sou dono do carro. Portanto, estamos em cima da hora. Eu preciso da permissão do Molaza para termos mais uns 10 ou 15 minutos para falarmos do assunto, um outro assunto da semana que tem a ver com o julgamento do Artur Queiroz. Não sei se o diretor Molaza nos concede este tempo, tendo em conta que o programa começou tarde, não por culpa do condutor. Vamos embora, Graça. Vamos embora. Pois, então, tivemos essa semana o julgamento do jornalista Artur Queiroz no Porto. É um julgamento que suscitou várias sensações. Estiveste presente, né? Eu estive presente. O primeiro momento, quando eu não conhecia pessoalmente, quando associei a imagem que eu tinha do Artur Queiroz, a pessoa que estava a uns metros de frente, a primeira sensação foi que ele estava muito assustado, parecia um rato acuado e olhava para as pessoas com desconfiança, inquieto, não sei como. Ele fixava-se tanto nas pessoas que eu depois comecei a ficar perturbado. Esse homem está olhando assim para mim. Pronto, essa foi a primeira uma impressão perturbadora, porque eu vi muito assustado. E depois, quando começou o julgamento era público, aberto ao público, eu entrei. O Artur Queiroz transmitiu uma outra sensação, que fui tomado por uma sensação de desprezo por ele, porque a forma como ele mentiu, negou, como ele se demarcou de todas as acusações, sobretudo o ponto alto da mentira dele é dizer que não tem nada a ver com contextos que ele lhe atribuído e que provocou a ação judicial. Portanto, o facto de ele ter demarcado disso provocou uma sensação de desconforto muito grande, porque eu entendo que o jornalismo é um exercício que tem que ser feito com coragem. E coragem não é só para fazer denúncia, não é só para escrever sobre tudo e contra todos. E coragem é também assumir as consequências disso, as consequências dos nossos escritos. E o Artur Queiroz foi uma verdadeira decisão nesse aspecto. Portanto, foi aquele Artur Queiroz que apareceu com o tribunal não tem nada a ver com o Artur Queiroz dos escritos, da imagem de um valentão que enfrenta tudo e todos, um homem corajoso. Eu vi no tribunal um homem que tremia que nem varas verdes, mentia descaradamente, e depois, num instante, o Matai Daniel, que ele qualificou no texto como um porcalhão, como um carniceiro, de repente o tribunal já não era carniceiro, já não era porcalhão, era um herói nacional, era um herói da África. E se ele não tem sido interrompido pela juíza, porque a juíza não achava relação nenhuma entre a batalha do Quito Carnaval e o que estava a ser julgado. Se o Queiroz não tivesse sido interrompido pela juíza, provavelmente ele atribuiria ali mesmo o título de Nobel da Paz
ao matar de título nobre de medicina, porque era doutor para aqui, doutor para acolá. Não sei. Eu saí daquele julgamento, Paulo, muito frustrado, muito frustrado, porque eu acho que o Arthur Queiroz, eu gosto portanto, exatamente, gosto de pessoas. Esperava ver um homem coerente, decente, né? Portanto, porque a coragem tem a ver com decência. Mas, Graça, o que é que garante que fosse capaz de Graça, Sim? o senhor negou a autoria dos textos. O que é que garante ao Graça que os textos são efetivamente dele? Não, garante que não, ele não, segundo um esclarecimento que ele fez, ele diz que não negou a autoria dos textos. Ele diz nega a publicação dos textos, que é diferente. Portanto, de tal sorte que ele não nega a autoria dos textos, que se predispôs a retratar-se, a fazer um texto, isso é um compromisso que ele assumiu no tribunal, fazer um texto em que vai, digamos, tratar o Matadi como um herói, como uma sumidade médica, como uma coisa que não tem nada a ver com porcalhão, nem com carniceiro que ele escreveu no texto. Mas eu vou resumir, na verdade, eu fiquei muito desapontado, porque eu tinha dele formei a partir dos textos dele a imagem de um homem valente, um homem disposto a dar peito às balas, o que acabou por me parecer um homem que é mais de um rato encharcado, cheio de medo, mentiroso, mas mentiroso mesmo, mentiroso, aldrabão, e que eu acho que aquilo que fosse o nosso país, aquele tribunal, aquele julgamento teria acabado em algumas galhetas no homem, porque de facto foi um tempo mal perdido, mais de uma hora para a gente ouvir aquela sessão de mentiras, de brinquedos. Foi horrível. Oh, Graça, não há julgamentos em Angola que terminem em galhetas. Não, mas está bem. Mas Graça. Fora do tribunal, aquilo devia, porque de facto ele deu trabalho. O Matadi gastou dinheiro, contratou advogado, não sei quanto. Para depois aparecer aí e dizer que não foi ele, que não teve nada a ver com os textos, mas para depois encobrir o Matadi de maiores encômios. Mas que é isso? Que brincadeira, gente? Como é que o mais velho desse? O mais velho, acho que ele deve ter mais de 80 anos, ou não sei quanto. Não é capaz de assumir os seus atos. Que exemplo é que ele dá aos filhos? Que exemplo é que ele dá aos jovens que tomam como um modelo a seguir? Não. Epa, também eu acho que é um pouco metáfora da fragilidade do poder, não é? Aparente. Quer dizer, mesmo as pessoas que estão conosco aqui, aparentemente parecem terem assim, né, aquela foiteza, mas depois quando são apanhadas assim, em situações destas, aparecem como frágeis, débeis, né? Porque é um poder efêmero, fraco, que se esconde numa carapaça, não é, de fortaleza, mas depois, por exemplo, no outro dia apareceu uma fotografia do general Copelipa, num restaurantezinho, acho que comer, até a fotografia não se foi montada, parecia comer arroz com peixe frito. Em 2010 ou 2011, quem diria, não é? Quer dizer, que um general Copelipa, que era o símbolo do poder eduardista, assim, no seu pleno, aparecesse assim frágil, mas que todos metia dor, não é? Quer dizer, assim, como é que poder, não é? Há um sic transit gloria mundi, né? Há um provérbio do latino, não é? Assim passa a glória do mundo. Mas o caso dele
Epá, ainda bem que terminou assim, não é? Parece que ele vai fazer um pronunciamento em que se desmarca daqueles textos, não é? E que eu acho que deve ser a primeira vez que ele foi enfrentado, porque ele escreveu muito contra muita gente, com insultos, maltratou, coisa de escárnio, e de facto o tribunal foi o espaço ideal para o desmascarar, não é? Não havia outra maneira, porque houve pessoas que escreveram textos contra ele, foram ao tribunal, ele aí fez pequeno, quase nulo, não é? Paulo, o comportamento do Queiroz aí perante o tribunal, portanto, levou a uma música brasileira cujo autor já não me lembro, que diz que a valentia do homem acaba quando a mulher que ele ama vai embora. Portanto, a valentia do Queiroz derreteu-se completamente perante o tribunal. Acabou qualquer. Tornou-se uma pessoa insignificante, sem caráter, mentiroso, vulgar. Não sei. Eu estou a dizer isso porque provavelmente subi demasiadas expectativas em relação a ele. Eu já passei por muitos processos, já fui julgado não sei quantas vezes, mas nunca, em momento algum, já respondi por textos que não foram da minha autoria, mas nunca em momento algum pôs em causa a minha participação, o meu papel nesses textos. Agora, ele escreve milhares de textos, quase diariamente, ir a tribunal dizer que não tem nada a ver com os escritos e nem sabe como é que os escritos foram parar no blog. Portanto, ele vê os escritos no blog, mas não sabe se há um hacker que os tira do blog, que os tira do computador dele e não toma nenhuma medida, nenhuma providência para impedir, para travar esse suposto hacker. Eu não sei. Eu acho que aquela cabeça está perdida. E, de facto, como o Paulo diz, eu acho que nesse julgamento, arruinou completamente. Epá, mas também é falta de coragem. É também falta de coragem, não é? Os gregos tinham uma palavra para dizer coragem que era andros, não é? De onde vem a palavra André, não é? Significa homem. Em grego, homem significa homem de sexo masculino, diz-se André, não é? Andros. E Andrômeda, não é? De onde vem a palavra. No fundo, ele não tinha esta coragem, né? Porque se ele fosse suficientemente corajoso, ia dizer, ok, eu que escrevi, mas pensei que estava numa disputa, alguma justificação. Agora, dizer que não foi ele que escreveu, ou não se reconhece naquilo, ou alguém roubou, foi tipo um diário íntimo. Quer dizer, eu de uma cobardia, mas pronto, foi julgado, não é? É uma possibilidade, Graça. Tem que se dar o benefício da dúvida. O computador pode ter sido pirateado. Tens que dar o benefício da dúvida. E ele nunca se queixou. Nunca se queixou de fazer nessa pirataria, né? Se calhar não se apercebeu sequer da publicação dos textos. Bom, ele lá no tribunal disse coisa que não sabe. Um proprietário de redes sociais não sabe se quer abrir um blog, não sabe se quer acessar, não sei. Se calhar nem e-mail tem, não sei. Portanto, não sei como é que os textos dele distribuem os textos dele, não sei. Por isso, admito como impossível que, de facto, algum espírito maligno seja a roubar as ideias, não os textos escritos, mas as ideias. Quando ele pensa nisso, alguém captura a coisa e publica. Assim. Está bem, Graça. Podemos fechar, então? Podemos fechar. Muito bem. Eu penso que já não tenho tempo para mais. Margarete, mais uma vez quero agradecer a tua participação e lamentar que a Margarete tem tanta coisa para partilhar com os angolanos, mas tem tão pouco tempo para dedicar à cidadania. Precisa se arranjar mais tempo. Precisa.
Mas a Margarete não vamos conseguir fazer as transformações que queremos. a Margarete está metida, Ela faz muito, a Graça. Margarete está metida em 1000 projetos. É. Olha, a Margarete, além de professora, de coordenar uma pós-graduação, de coordenar a parte de direitos humanos na Da ordem, ordem. ser mãe, ser esposa, já não falo disso. Está em 3 projetos, há um sobre de uma coisa americana, há de uma coisa norueguesa. Tu Quer dizer, assim estás a legitimar por Não, antecipação as fugas dela, entendeu? Estou a justificar, mas há uma coisa curiosa aqui. Há pouca gente, não é? Há pouca gente que de facto faz coisas, só as mesmas pessoas são chamadas para 1000 coisas. Isto é uma coisa que há no nosso país, é engraçado. Por que há tanta gente não é chamada em muitas coisas? Porque não fazem, não são boas. Então, quando a pessoa é muito boa, é chamada em 1000 coisas. Mas que seja muito boa. Não é, mas é verdade. Lindo, muito obrigado. Em 1000 coisas. Yeah. Devíamos fazer uma nota em relação ao Teixeira, né? Claro, Parabéns pelos mandatos. Sim. E rezar que o próximo secretário não seja ou do MPLA ou da UNITA, né? Que seja apenas um secretário comum, né? Rezar. Quer dizer, vamos rezar para que seja um bom líder sindicalista, não é? Pode ser do MPLA ou da UNITA, mas que seja um bom sindicalista. Porque os candidatos, um era da Rádio Nacional e o outro era do Jornal de Angola, ou assim. Alguém disse, epa, saindo destes lugares. Não, mas o candidato também saiu do Jornal de Angola, não é?